Amigos, Natal. Vamos todos celebrar o nascimento do maior e mais escuro judeu que já existiu na face da terra, Jesus de Nazaré. Livro de hoje, não é na verdade o livro de hoje, na verdade hoje a gente vai falar sobre a natividade, né, que é como a gente chama as passagens da Bíblia que contam sobre o nascimento de Jesus. Por que a natividade é importante para o cristianismo? Porque é o seguinte, cara, Jesus, para os judeus, é mais um profeta. O que torna Jesus um cara realmente especial para o cristão, a ponto de fazer uma religião a partir, né, do maluco, assim, tipo uma dissidência, é justamente o jeito como ele nasce, né, e a forma como ele nasce. Não só porque ele nasce de uma virgem, o que é muito louco se parar para pensar, mas também porque ele completa uma profecia feita anos antes por Isaías, se eu não me engano. Acho que Daniel. Quem é Daniel? Daniel era com os leões? Acho que é a profecia de Isaías, tá? Enfim, não vou lembrar disso agora de cabeça. Bom, e daí com isso você vai ficar achando que assim, porra, então isso aí deve estar tipo por toda a parte da Bíblia. Não, cara. Isso aí está num pedaço muito pequenininho da Bíblia. E dos 4 evangelhos que narram a vida de Jesus, ou seja, o evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, só 2 deles contemplam essa parte, né? Que mais especificamente o evangelho de Mateus e o evangelho segundo Lucas. O comecinho deles, para ser mais específico. Eu peguei aqui para ler essa edição aqui dos evangelhos, que chegou aqui pra gente uns tempos atrás pela Ateliê Editorial, junto com essa Mnema, que é uma edição bilíngue traduzida do grego pelo Marcelo Musa Cavallari. Só que assim, cara, essa edição aqui não é tão maneira para estudar, ela é mais maneira para você ler de boinhas, assim, porque ela não tem marcação de versículo, não tem nada do tipo, não tem maiores indicadores, tá? Então, por conta disso, quer dizer, minto, tem os versículos, mas eles estão... os versículos não, acho que eles estão na parte em grego aqui, né? Na parte em português não tem. Aí você tem que ficar comparando toda hora. Então eu, para manter a tradição dos nossos vídeos da Bíblia Anticristo, peguei aqui a Bíblia Online, que é a primeira parada que você digita no Google, quando você bota Bíblia Online, aparece essa daqui especificamente, então a gente vai ler a partir daqui, tá? O que é legal a gente notar de começo dessas duas histórias do Lucas e do Mateus. Primeiro que elas são muito diferentes entre si, e isso acaba sendo uma grande munição aí na mão dos críticos da Bíblia para falar, para meter o pau no caráter histórico da Bíblia, né? Falar assim, cara, isso aqui tá tudo errado, né? Tá tudo meio misturado o negócio. E você vai ver que são duas histórias muito diferentes. Acho que eu vou contar primeiro a do Lucas e depois eu conto a do Mateus. Eu também resolvi lançar esse vídeo antes do Natal, porque eu ia lançar no domingo, né? Mas a gente está lançando agora aqui na quarta, porque vai que alguém queira tretar no Natal com a família, e aí pode usar esse vídeo aqui como base para isso. Não sei exatamente o que vai ter como base para ter, mas aí você pode pagar de sabichão lá para tua avó católica lá e, sei lá, tirar uma onda, né? Talvez ela até fique feliz, talvez ela até ache que você está fazendo catequese aí formalmente, e não na internet, que é o lugar onde os meninos legais fazem catequese, né? Tipo aqui. Então tá, cara. Lucas 1, tá? E Lucas 2, se eu não me engano, são os capítulos que vão tratar da natividade, ou seja, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece aqui em Lucas, cara? O Lucas não começa falando necessariamente do nascimento de Jesus, ele começa falando do nascimento de João Batista, tá? Porque o nascimento de João Batista tem um paralelismo muito interessante com o nascimento do filho do Abraão, né, que é o Isaac. Né? Confundo esses nomes também, é o Isaac. É isso. E aparece o seguinte: mesma parada, velho. Tá lá o Zacarias, pai do João Batista, e a mulher dele. Nesse aqui tá gravado como Elizabeth.
Nas Bíblias normais está grafado como Isabel, geralmente, né? Então acho que, ok, podemos usar Isabel, até porque senão vocês não vão ficar sabendo do que eu estou falando. Os dois também estão velhos, como Abraão e Sara eram velhos. O anjo chega e fala: você vai dar, né? Você vai ter um filho que vai ser foda, etc. Vou pegar a palavra, eu não quero parafrasear anjo aqui não, cara. E falou assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do teu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Espírito, de virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de reparar o Senhor, um povo bem disposto. Então veja, por que Lucas acha mais interessante você falar primeiro de São João Batista do que de Jesus? Porque a anunciação de Isabel, né, de São João Batista, ela meio que anuncia uma mudança de ventos aí para o povo israelense, enfim, exatamente para o povo cristão, né? Antes mesmo de ter o profeta, vai ter o cara que vai converter a galera para a profecia. Isso depois a gente vai ver no capítulo, acho que 3 aqui de Lucas, quando tem aquele batismo, né, de Jesus no rio, porque daí tem um salto, né, termina o segundo capítulo de Lucas, no terceiro Jesus já está grande, João Batista já está batizando os outros, e daí tipo, ele aparece lá para ser batizado, né? E aí o Zacarias fica meio assim, receoso, e ele fala assim: como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, dar-te essas alegres novas, né? Essas boas novas, etc. Só que o negócio é o seguinte, cara, eu acho que esse anjo aqui era o mesmo do outro, porque assim, no Antigo Testamento é Deus mesmo que anuncia para Abraão que ele vai dar a luz, né, que a Sara vai dar a luz a Isaac. Só que assim, eu acho que os caras já estavam meio de saco cheio de ficar dando neném para velho e velho ficar desconfiado. E aí ele pegou e disse: pô, mas eu sou velho, não sei o que foi a mesma coisa que Sara falou, né? Inclusive é a primeira vez, né, e oxalá, acho que é a última, que alguém ri na Bíblia, porque isso fica muito claro de que rir na Bíblia é um pecado muito grande, né? Porque quando Sara recebe a notícia de que vai dar luz, e Sara já está entrada em idade, já tem, sei lá, uns 85 anos, coisa do tipo, ela ri, e aí o anjo ou Deus fala, né? Eles anunciam Deus, vai falar assim: olha, por que você está rindo, mulher? Alguma coisa, acaso algo é impossível ao senhor? E ela fala: não, eu estava pensando aqui numa piada aí que eu lembrei e tal. E ela fala: não minta porque você riu. Então assim, Sara acha mais prudente mentir para Deus do que admitir que deu risada de uma parada que ele falou, sacou? Porque rir é muito mais grave, assim, né? E de novo, Jesus chora 2 vezes, né? Quando vê Jerusalém e quando Lázaro morre, mas ele não ri nenhuma vez, então isso prova a seriedade e a santificação da falta de riso na vida da pessoa. Então, se vocês rirem, saibam que isso é um pecado muito grande aos olhos da igreja, inclusive na Idade Média era um pecado muito grande ficar rindo, né? Então, quem fosse sisudão assim, a ele pertence ao reino dos céus. De modo, cara, que quando chega Zacarias e pergunta a mesma coisa, o anjo já está meio de saco cheio e ele fala assim: e eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que seu tempo há de cumprir. Então, quer dizer, o cara só fez uma pergunta, mas o anjo já estava de saco cheio. O anjo já estava puto. Ele falou: cara, o negócio é o seguinte, cara, você vai ficar mudo até o final da gravidez da tua mulher. E foda-se, que eu cansei de todo mundo ficar fazendo perguntinha, não quero mais perguntinha. E isso eu acho que até é uma forma de você reforçar essa virtude ao contrário da igreja cristã, que é a fé, né? Que é essa coisa que te transforma num banana na vida real, mas dentro da igreja te transforma num cara virtuoso, que é você acreditar sem fazer perguntas, sem ficar pondo nada à prova, sem ficar trazendo lógica para a casa do Senhor, né? Isso daí é uma coisa que ninguém gosta muito aqui na Bíblia, como vocês vão ver, né? E aí ele sai e ele estava num templo, né? Estava acendendo lá umas velhinhas, jogando os incensos e tal. E quando ele sai do templo, a galera
pergunta, o que aconteceu com você? Porque ele está meio bolado, só que ele não consegue mais falar, ele vai ficar mudo até João nascer, e ele vai passar os próximos, acho que ele estava ali passou aí uns 9 meses jogando imagem e ação com a galera, porque o cara não conseguia falar. Então foi basicamente isso, tá? E ao mesmo tempo, no 6º mês de gravidez da Isabel, o anjo Gabriel, enviado por Deus, vai a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré para falar mais ou menos a mesma coisa para uma virgem chamada Maria. Maria estava noiva de José, e nessa época aí, que é uma época que durou assim mais ou menos desde a época de Jesus, ou até antes, até mais ou menos 1940 e tal, você tinha que casar virgem, né? Então ela não tinha atrasado ainda, ela era virgem, adolescente, porque casava-se muito cedo e tal, né? A estimativa histórica diz que Maria estava ali com seus 13 para 14 anos e tal, né? Que é uma coisa assim, não questione, os planos de Deus são perfeitos, né? Ah, mas é pedofilia. Perfeito. Não vou falar nada sobre isso. Ok. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada. Salve agraciada é muito mais, as coisas que crente fala, né? Oi, abençoado, agraciado. Salve agraciado. Bendita és tu entre as mulheres e tal. E daí ele fala a mesma coisa para Maria. Fala: olha, eu estou dando a luz, você vai dar a luz a um filho, e esse filho vai ser o rei do povo escolhido, e etc. Reinará eternamente, será chamado de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E aí a Maria, o que ela faz? Ela incide no mesmo erro de todo mundo para quem anjo anuncia neném. Ela pergunta: como se fará isso, visto que eu não conheço homem algum? Aí, cara, já era pro anjo, assim, tipo, cortar a cabeça da Maria fora e falar: cara, cansei dessa merda, vou voltar pra lá, não aguento mais gente me fazendo pergunta. Porque se o cara deixou um brother mudo por 9 meses, e logo depois ele foi falar com uma mulher, e a mulher também fez perguntinha. Assim, eu acho que o cara, mas você acha que o anjo não fez nada com Maria, cara? Não fez nada, sabe? Acho que, né? Até, né? Rolar uma lei Maria da Penha com anjo, tá ligado? Com mulher você não faz essas paradas, mulher você não sacaneia, mulher você explica, seja bonitinho, não quer ser denunciado para a delegacia da mulher, não dê esse tipo de mancada com a mãe de Jesus Cristo. E aí o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que te a nascer será chamado de Filho de Deus. Então assim, cara, o que é o Espírito Santo? Um parênteses na história, né? O que exatamente é o Espírito Santo? Porque é uma coisa que pouca gente da igreja entende, gente fora da igreja entende menos ainda, e os índios do Renato Russo menos ainda, né? Como é que ele fala? Não sei o que, Deus ao mesmo tempo é 3... sei lá, tem um verso no Índios lá. Então, assim, explicando para toda a nação brasileira, para os índios do Renato Russo e etc., o Espírito Santo é Deus, a forma presencial de Deus. Então, Deus, quando resolve se manifestar presencialmente em algum lugar, porque Deus mesmo, Deus, não está em lugar nenhum, está em todas as partes, mas ele não está fazendo uma manifestação física, né? A manifestação física do Espírito Santo também não é tão física assim, porque tipo, ele é meio como... não dá pra ver e tal, né? É tipo vento, né? É tipo um vento, né? Inclusive tem uma palavra hebraica para isso, né? Como que é? Ruach. Isso, obrigado, Lucas. O Lucas está aqui. Ruach, né? Que é o sopro, né? Enfim, a energia, tudo isso. Então, isso é o Espírito Santo. Que vira pneuma. Hã? Pneuma. Que vira pneuma, justamente. O Lucas está lembrando, vira pneuma, né? Cara, melhor música do Firinóculo do Tool. Então tá aí o parênteses que a gente precisava fazer, tá? Seguinte. Então ele vai lá e responde, né, que o Espírito Santo vai cobrir ela com a sua santidade, etc. E ele fala: ó, e também a tua prima, a Isabel,
também está rolando isso com ela. Também tá concebendo um filho em sua velhice, né? O 6º mês e tal. Porque para Deus nada é impossível. E a galera pegou esse versículo aqui, né? Então, assim, Lucas 1, versículo 37, para botar em adesivo de Fiat Uno batido. Porque para Deus nada é impossível. Está em todo carrinho mequetréfe que você vai ver na rua hoje. E aí, o que acontece, cara? Maria fala: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O anjo falou: ufa, aceitou, que bom, maravilha, né? E aí, nessa comparação, né, dessas 3 mulheres, então a gente tem Isabel, Sara e Maria. Maria é mais digna de todas, porque Maria, ela conhece a parada, ela traz a lógica. O anjo responde a lógica com uma frase de Uno batido, fala: para Deus nada é impossível. Ela: ok, aceito. E tá aí a grandiosidade de Maria para o cristianismo, tá? Então, perfeito, né? Maravilha. Para o cristianismo, vírgula, para o catolicismo, tá? Os evangélicos não se ligam tanto em Maria assim, então, né? Acho que Maria rouba muito holofote de Jesus e etc, né? Inclusive aquele casamento que eles vão lá, que Jesus responde, né, para Maria, as bodas de Canaã, né, quando ele vai multiplicar, vai transformar água em vinho, né, ele chega na festa e Maria fala: porra, aí Jesus, dá uma moral para essa festa aí, tá caída, não sei o que, e ele vira assim: porra, só tem empregado agora, mulher? E assim, os evangélicos usam muito isso como um argumento de defesa anti-mariolatria, assim, quer dizer, não é para ficar endeusando essa mulher, ela só fez o papelzinho dela de humana e foi isso, né? Ok. Então, foi lá e tal, 2 mulheres grávidas, etc. E aí ela falou, né, Isabel foi cheia do Espírito Santo, clamou: bendita todas as 3 mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, etc, etc, etc. E aí elas ficam felizes. E aí aconteceu que nasceu o neném. E aí foi chegar pro Zacarias, né? E todo mundo já estava chamando o menino de Zacarias também, porque, enfim, o pai não falava porra nenhuma. Quando o cara chamava Zacarias, vai ser o Zacariazinho, né? Vai ser tipo o Zinho. E aí a Isabel fala: não, o nome dele vai ser João. E aí todo mundo fala: mas por que João? Da onde você tirou esse nome? Não tem João nenhum, não sei o quê. E aí o Zacarias, fazendo uma mímicazinha, pede uma tábua para escrever, ele escreve: vai chamar João. Daí ele mostra pra galera, e no que ele mostra pra galera, ele volta a falar de novo, né? Que aí acabou, cumpriu o rito dele, acabou o castigo, né? Castiguinho meio sacal esse, mas ok, né? Outro parênteses: Padre Marcelo Rossi sofreu um castigo parecido pela Igreja Católica no Vaticano, quando ele começou a pular e dançar, fazer aquele negócio de renovação carismática. O Vaticano deu para ele um castigo de 2 anos de silêncio, em que ele não podia falar com ninguém, né? E aí é claro que ele ficou deprimido. E aí, pô, toda aquela Christian Bale'ização do Padre Marcelo Rossi, né? De tipo, porra, magrão, gordão, monstrão, etc, né? O Padre Marcelo Rossi é o Christian Bale da nossa igreja aqui, porque, claro, né, velho, é o tipo de coisa que você faz com as pessoas. Mas, enfim, a galera leu a Bíblia, pegou umas ideias, faz isso aí hoje em dia. Show. Então, o que acontece, cara? Isso aqui tudo, aí termina um discursinho, parará. Esse é o primeiro capítulo de Lucas. No segundo capítulo é, propriamente dito, o nascimento do Senhor Jesus. O que acontece nesse capítulo aqui, que também é bem engraçado e vai mostrar o que Lucas quer simbolizar com o nascimento de Jesus. Falou assim, começa o capítulo assim, falou que estava rolando um censo, né, organizado pelo César Augusto, o imperador de Roma, né, por parte de um governador da Judéia, que era o Quirino, o censo de Quirino, vocês já devem ter ouvido falar disso. O censo de Quirino historicamente aconteceu no ano 6 ou 7 depois de Cristo. E aí, sei lá, há de se pensar que, porra, vamos corrigir isso então, né, vamos corrigir o ano do nascimento de Jesus, cara. Deixa assim mesmo, foda-se, não sei. Mas os caras não quiseram mudar. Mas o fato é que o censo de Quirino está documentado e foi no ano 6 ou 7 depois de Cristo, tá?
Só que os caras tinham que ir para a cidade deles, para a cidade natal da família deles para fazer. Então, Maria e José, ela já gravidíssima, né, num estado interessante, como se falava antigamente, foi de Nazaré para Belém, que era onde era a família, os ancestrais dela lá, para fazer a porra do censo. E cara, parada mal planejada pra caralho, assim, todo mundo tava em Belém e tal. E Belém é um lugar pequenininho, Belém tinha, sei lá, 1.000 habitantes, de repente tem 40 mil negros, assim, tipo, pra fazer o censo lá, e claro que não tinha lugar na hospedagem, não tinha, né... Cara, já aconteceu uma coisa dessa comigo quando eu fui no Lollapalooza em São Paulo, cara. Não tinha hotel, eu tinha que ficar numa Cracolândia ali perto da Estação da Luz ali. É um negócio ruim. Isso que é São Paulo, cara. São Paulo é grande, velho. Imagina Belém, velho. Sacou? A parada realmente foi assim, lamentável mesmo, tá? Então, assim, pra todos os efeitos, nunca vão ao Lollapalooza. Até porque agora nem toca mais nada de interessante. Eles indo pra lá, chegando lá, a mulher entra em trabalho de parto. E aí fudeu, porque não tem lugar pra ficar, não sei o quê. Os caras acham uma manjedoura do lado do hotel, né? Tipo, do lado da hospedagem, onde ficam os bichinhos e etc. Por isso que você vê no presépio lá um monte de bichinho junto, né? É porque eles deram a luz ali no meio da fazendola do hotel, assim, né? Onde amarravam as coisinhas lá, os animaizinhos deles. Envolve eles nos panos e etc. E bota ele ali, né? Beleza. E aí tinha os pastores que estavam ali e eles foram lá, tipo, prestar uma homenagem, foram falar com eles, etc. Né? E aí vem um anjo e fala, isso aí, vai ser isso aqui, não tem mais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e daí todo mundo vai para lá e de fato tem um moleque recém-nascido amarrado nos panos, numa manjedoura. Assim, aí, ok, basicamente foi isso, né? Chamaram Maria, José, parará, assim que os meninos foram ditos, e aí os pastores, daí eles fazem mais umas palavras mágicas e etc. Daí eles encontram o tal do Simeão, que abençoa eles também, vem uma outra profeta, fala pra ele, nossa, agora sim eu posso morrer, já vi o Salvador, não sei o que, então tá tudo ali, tá muito bem fundamentado, tá? Beleza. O que acontece? E daí, tipo, logo depois, no mesmo capítulo do livro, já tem um salto de imenso, assim, de que eles estavam em Jerusalém, assim, o moleque já tá grande, e daí eles. É aquele episódio que eles se perdem e acham ele lá dando palestrinha pra um monte de velho, e daí fala, o que você tá fazendo? Tava preocupado com você. E daí o menino fala. Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então quer dizer assim, por que vocês estão me procurando? Estou fazendo aqui meu negócio aqui, eu estou fazendo o negócio do meu pai aqui, não tem nada a ver com vocês. Quer dizer, nessa idade já é a aborrecência de Jesus, então por isso que os caras quiseram pular esse período todo. Pegaram só o finalzinho dele, que quando ele estava meio rebelde, porque a criança nessa idade começa a ficar meio esquisita, começa a falar que é gótico, que é emo, que gosta de suástica, né, essas merdas todas, assim. Então Jesus também teve esse momento de intransigência com os pais aí nessa idade. Beleza. Lucas tá fazendo uma anunciação, uma natividade muito bizarra para um Salvador, assim, do tipo, cara, um maluco nasceu no meio dos cavalos, no meio de bosta de bode, de uma mãe adolescente, que não era ninguém, assim, os caras estão lá, tipo, nem lugar pra hospedar tinham, daí vieram os pastores, assim, dando uma moral pros caras. E ele está fazendo isso justamente para demonstrar que uma inversão de valores entre aquilo que a gente considera do mundo e o reino de Deus. Então, assim, o moleque está chegando para sacudir e botar tudo de cabeça para baixo. Prova disso é o que estava gravando aqui o vídeo do negócio, a carnavalização dos valores nobres do rei dos reis, aí, no caso de Jesus Cristo. Tá? Então esse é o livro de Lucas, basicamente, e é como ele está aqui. O livro de Mateus, por sua vez, é um livro um pouco mais dramático. Mateus não começa o livro contando muita história. Ele tenta mostrar especificamente que Jesus é a Boa Nova, etc., porque ele é descendente direto
de Abraão. Então ele passa, cara, o primeiro capítulo, metade do primeiro capítulo inteiro, fazendo a descendência de Abraão até chegar até Jesus? Não. O cara começa lá, ó. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Tamar, Perez e Ezezá, e Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, etc, etc, etc. E Azor gerou Sodoc, Sodoc gerou Aquim, Aquim gerou Jacó. E Jacó gerou a quem? A José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Cara, tá tudo errado. O José é o cara que menos tem a ver com a história aqui. O cara, ele é só o marido da mulher, entendeu? Isso aqui é o equivalente a você, porque assim, Mateus era apóstolo de Jesus, né? Na verdade, o livro de Mateus é anônimo e eventualmente foi atribuída a autoria a Mateus, mas isso é outra história. Mas assim, como Mateus era um cara ligado ao brother Jesus, supostamente, né? Porque também dizem que escreveram o livro ali mais ou menos ali por volta de 70 anos que Jesus tinha nascido, então a galera já estava todo mundo meio morta ali na ocasião. E assim, é o equivalente a você tirar uma onda com um parentesco distante de alguém, assim, tipo assim, cara, o Murilo namorou uma menina que é prima da sobrinha da tia da mãe do Zico. É esse tipo de coisa que ele está fazendo, porque assim, não existe uma linha de descendência direta de Abraão até Jesus, até José. Mas quem é José? José é o cara que casou com a mulher certa, por sorte, né? Noivou da mulher certa, eu não sabia disso. Ok. Então ele fala, e assim, basicamente ele tá, assim, o livro de Mateus ele vai ter essa vontade de fazer paralelismos com o Antigo Testamento muito mais forte do que o livro de Lucas, e ele quer mostrar essa ligação direta com Abraão, né? E também com Moisés, né? Jesus é uma espécie de Moisés melhorado no livro de Mateus, porque tem uma série de paralelismos entre Moisés e Jesus, assim, tipo, pô, depois tem uma parte que eles vão para o Egito, né? Moisés saiu do Egito, passa 40 anos no deserto, Jesus passa 40 dias em provação no deserto, enfim, Moisés atravessa o Mar Vermelho, Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão, etc, etc. Então vai ter uma parada assim que é meio para mostrar que a parada é legítima, né? É certa, assim. É como quando o Lula quis passar o bastão para Dilma, assim, e ele tentou mostrar que a Dilma era tipo a mesma vibe do Lula, né? A galera já tá muito afim do Lula, queria mais Lula, mas não dava para ter mais Lula, então a galera foi na Dilma e o Lula fez essa questão aí de mostrar que era isso, porque o Moisés era um cara muito respeitado, etc, né? Então acontece a mesma coisa. Maria, aqui não tem o anúncio do Espírito Santo, do anjo e tal. Maria pensa, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Quer dizer, apareceu grávida do Espírito Santo, não tem nada e tal. E José, seu marido, como era justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. O cara era justo. O cara era justo, não queria passar vergonha, falou assim, não vou casar com a minha, que tá grávida de outro cara que eu não sei quem que é, eu vou embora, vou deixar ela aqui, abandonada. Não, o cara era justo. E aí José tem um sonho, e nesse sonho chega o anjo e daí fala com ele, fala, cara, não vai embora não, é sério mesmo, é real o bagulho, fica com a Maria, vai dar luz ao Senhor, não sei o quê, dará à luz a um filho, chamará seu nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ei pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Agora, assim, ele dá dois nomes, né? Emanuel e Jesus. Eu acho que ele deu uma escolha para o José, assim, pode escolher, Jesus ou Emanuel, você escolhe. E aí, termina no versículo 25, e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Então assim, caraca, a mulher tá virgem, vai dar à luz ao Salvador, não posso transar com ela até ela dar luz, né?
Acho que também seria bom não tratar com ela porque é uma criança, mas enfim, isso é outro papo, não vou entrar nesse mérito. E aí quando nasce, o primogênito pôs o nome de Jesus, né? Engraçado que diz primogênito, assim, não sei se todo mundo que nasce assim é primogênito ou ele dá a entender que teve outros filhos depois, né? É normal o pessoal falar primogênito, assim, mesmo que não tenha outro irmão? Assim? Primogênito, né? Os japoneses acreditam que Jesus teve um irmão chamado Izukiri, né? Que depois que Jesus morreu, ele foi para o Japão, onde ele viveu muitos anos lá. Ele está enterrado num cemitério japonês. Se você É do nome final com Kenshin Jimura. Não, desculpa, a história é outra, na verdade. Jesus, na verdade, mandou o irmão dele, Izukiri, para a cruz, e Jesus foi para o Japão depois. Então, no Japão está a tumba de Jesus, né? Onde tem um cemitério lá onde Jesus está enterrado, né? Jesus morreu no Japão, né? Esse bilhete é verdade, sim. Vocês acreditam se vocês quiserem. Beleza, capítulo 1 de Mateus é basicamente isso. O capítulo 2 é a parada agora de verdade. Vamos lá. Tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Tem a parada dos reis magos. Isso aí a gente... capítulo para outra, né? Para o dia de reis. No dia de reis a gente faz outra Bíblia de Cristo e a gente fala dos reis magos. Outra parada, tá? E assim... A Judéia estava sendo comandada por um cara chamado Herodes. O Herodes era um fantoche do imperador de verdade, né? Mas ele era um cara extremamente paranoico. E os reis magos chegam na cidade e falam assim: aí, é aqui que nasceu o tal do Salvador? Aí, o rei do judeu? Onde que é que a gente vai ver? Não sei o quê. E a galera começa a cochichar sobre isso, chega no ouvido do Herodes, o Herodes fica meio bolado, fala: cara, fudeu, nasceu o rei dos caras aqui, eu não posso perder minha boquinha, meu emprego público aqui, não quero ser destronado. Ele tenta chegar para os reis magos e fala assim: aí, vocês estão indo ver esse rei do judeu? Ah, eu também quero ver, também, pô, quero dar uns beijinhos nele e tal. Se achar, me avisa. Aí os magos: avisa, beleza. E aí eles vão procurar, né, e tal. Só que eles queriam matar, né? E eles seguem uma estrela, e a estrela, né, onde ela posa, está ali, etc. Beleza. Entregam presentes pros Jesus, né? Aqui não tem nada de manjedoura, não tem nada né? De modo que o presépio ali, assim, a manjedoura, os três reis magos, a estrela, é uma junção desses dois livros, assim, né? O cara, tipo, um preenche a lacuna do outro, mas aqui não explica muita coisa. Eles acham, entrando na casa, qual casa? Não sei. Acham o menino com Maria e prostrando-se adoram. Se abrindo-se os tesouros, oferecem dádivas, ouro, incenso e mirra. Mirra era tipo um gelol, assim, passava, né? Acho que era tipo isso, era um negócio de remédio, assim, né? Porque a criança rala o joelho e tal, daí eles dão uma mirra pra esfregar ali e tal. E aí depois eles dormem e eles têm um sonho, e daí o anjo fala assim, um sonho assim: cara, lembra aquele cara que pediu pra vocês avisarem? Não avisa não, porque é sujeira, só vaza. E daí eles saem da cidade por outro lado e deixam, e daí avisam, né, o José num sonho, fala assim: olha, o negócio é o seguinte, Herodes está a fim de matar a tua criança, vaza pro Egito, na surdina, não fala nada pra ninguém, não, sem alarde, só sai. E aí eles vão, e vão pro Egito, ficar lá escondidos do Herodes. E aí o Herodes fica sabendo disso, o Herodes fica sabendo que os reis magos foram embora sem avisar para eles, fica sabendo que tem mesmo um negócio, só que o Herodes não sabe que eles fugiram. Então ele fala: cara, minha política pública para não perder o trono vai ser o seguinte: eu vou mandar matar toda criança menor de 2 anos de idade nessa porra toda, que uma delas vai ser o rei dos judeus, e eu vou fazer aqui esse infanticídio, né? Aqui você já vê uma parada meio maniqueísta, ao extremo, assim, né? Tipo, um lado tem bebezinho e do outro lado tem cara matando bebezinho, assim. Quer dizer, é um lance meio Harry Potter até, se você parar pra pensar, né? Harry Potter não foge pro Egito. Harry Potter rebate o feitiço do Voldemort com a testa e ganha um raio na cicatriz. E basicamente é isso, né? E é por isso que ele fica famoso, inclusive, porque o feitiço bate na testa dele, vai pro Voldemort cai ou fica doente, sei lá o que acontece com ele. Não faz tempo que eu li o livro. Mas é um paralelismo, assim, interessante, para dizer o mínimo, né?
Então assim, quando você gosta de Harry Potter, na verdade você está gostando de Jesus Cristo, você só não sabe disso ainda. Porque Jesus e Harry Potter são muito parecidos, eles aparecem criança, eles são meio, né, ele é pobrinho, né, enfim, depois ele descobre que ele realiza poderes, etc, ele vira celebridade, né, ele é traído, blá 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 blá, blá. Ok. Essa parte especificamente do infanticídio do Herodes, ela é contestada também pelos historiadores, né? Porque parece que existiu um cara que era muito crítico do Herodes, assim, tipo o opositor ferrenho, era tipo o Reinaldo Azevedo do Herodes, que não falou nada sobre o cara ter matado criança em Belém, assim, né? O que seria uma munição fácil para qualquer opositor. Além disso, especula-se que porque Belém era pequenininha, tinha, sei lá, 1000 habitantes, não ia ter tanta criança assim, menor de 2 anos, para ele matar, então ele deve ter matado uns 3 ou 4, ficou satisfeito e foi dormir, né? Ainda assim, né, 3 ou 4 crianças que morreram para fazer essa história ficar mais dramática, é um bom plano de Deus, dá um ar cinematográfico. Deus é perfeito, então isso aí está tudo dentro dos planos de Deus, que é perfeito, faz planos perfeitos. Escreve certo por linhas tortas, né? As linhas tortas às vezes são algumas crianças morrendo aí, mas é um sacrifício que você tem que fazer para criar uma religião às vezes, né? E daí tem esse versículo que é muito dramático, inclusive, né, que é o versículo 18, né, do segundo capítulo de Mateus, que diz: em Ramá ouviu-se uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Raquel está no túmulo, né, cara? Ela tá chorando no túmulo. Quer dizer, a parada que ele fez foi tão tétrica, tão gore, que incomodou até mesmo pessoas que estavam mortas, assim, né? Então Raquel chorou pela linhagem dela. Depois disso, Herodes morre. Herodes podia ter morrido antes? Podia, né? Evitar matar umas crianças, umas 3 ou 4 crianças de Belém. Mas, enfim, a gente não comenta os planos de Deus, a gente só lê aqui a parada. E aí chega lá para Jesus e fala assim: ó, levanta, então menino, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele vai para a terra de Israel e tal, e aí eles vão, eles voltam para a Judéia, mas eles vão para Galileia, onde eles se instalam em Nazaré, que no livro de Lucas era onde Maria já estava com o mesmo lugar, e ele é então o Nazareno, certo? Então beleza, galera, então esses são os 2 livros que contam da Natividade, o grande mito motriz do cristianismo está aqui nesses 2 livros, né? Eles não se conversam, tem muita lacuna, o outro tenta completar, a manjedoura é uma prova disso, né? Pobrezinho nasceu em Belém, esse pobrezinho vem do Lucas, né? Mas o Lucas era médico, o médico é meio pão no cu, assim, médico acha que todo mundo é meio pobre, né? Então pode ser que ele não seja tão pobre assim, né? Pode ser que tipo ele tenha até nascido numa casa normal, assim, mas pro Lucas parecia uma manjedoura aquela porra. Assim. Cara, isso aqui, o maluco nasceu no chiqueiro, tá ligado? Mas era só uma casa de classe média baixa, né? Mas médico vê tudo isso assim e acha que, né, beleza. Mateus já conta uma outra história. Mateus não era médico, Mateus ele era como chama? Tax collector, fiscal, né? Um auditor da Receita. Mateus, o auditor da Receita, né? E Mateus, como auditor da Receita, não faz juízo de valor sobre a casa dos outros, não chama a casa de ninguém de manjedor, o que eu acho bem deselegante. Então fica a dica pra vocês, galera: se vocês forem na casa de alguém, não diga que a casa da pessoa é uma manjedora, tá? E mesmo se for, trate tudo com naturalidade, tá? Não seja que nem o Lucas, porque médico tem essa parada, né? Médico acha que é Deus e acha que todo mundo mora numa manjedoura, menos ele, né? Então, é isso. E a partir daí, o que se segue depois é a grande e maravilhosa vida de Jesus Cristo, assim. Eu fico fazendo essas piadas assim, de Bíblia de Cristo, mas é o seguinte, cara: se você for uma pessoa criada direitinho, não tem como você não achar Jesus uma pessoa legal, tá ligado? Jesus é tudo aquilo que a gente quer num presidente da república, por exemplo, sacou? E então, assim, é uma figura carismática pra caramba,
massa, tem momentos muito interessantes de extremo humanismo e de extrema divindade também. E mesmo o humanismo dele se mostra divino em vários momentos. Para todos os efeitos, se vocês quiserem ver os dois lados da mesma moeda, ou seja, o tormento psicológico de Jesus e o tormento físico, o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago e a Última Paixão de Cristo do Mel Gibson. Funde os dois, você vai ter mais ou menos uma ideia, né, do que é e tal. Em termos de qualidade, as duas obras são equiparáveis, guardadas as devidas proporções. É muito bom falar guardadas as devidas proporções depois, não é nada, né? Guardadas as devidas proporções. Né? Tipo, eu sou tipo Michael Jackson, guardadas as devidas proporções. Não, Michael Jackson, perdão. Eu sou o Tico Santa Cruz, guardadas. Cara, eu não tô conseguindo bolar exemplo bom pra mim. Eu sou, não sei, cara. Eu sou o Murilo, guardado as devidas proporções. Acho que é isso. Né? Então é isso, galera. O que vocês acharam aí do nascimento de Jesus? Acharam legal? Gostaram que ele nasceu, que ele veio aqui pra Terra para tirar da gente o pecado que existe dentro da gente desde que uma mulher lá feita de costela comeu uma maçã da cobra falante, né? Tem um negócio desse. Né? O zumbi judeu, o próprio pai, aquela coisa toda. Depois vai ter essas partes, mas a natividade é sobre isso, Natal é sobre isso, Natal não é sobre presente, Natal não é sobre Papai Noel, Natal não é sobre falar de fuzilar a petralhada, não é sobre falar de Bolsonaro. Natal é uma época de você celebrar o maior judeu que já existiu na face da Terra, depois de Albert Einstein. Ou talvez antes de Albert Einstein também, não sei. Os dois fizeram contribuições interessantes aí. Só que não é verdade. Hã? Só que eu fiz contribuições de verdade. O Albert Einstein é de verdade? Não, as contribuições. Também tem isso. Mas o Albert Einstein também tem muito texto apócrifo dele. Tem aquele que ele é criança, daí ele tá chorando, e daí alguém vai lá e ajuda ele, daí fala que a criança no final era Albert Einstein. Então também tem muita, sabe, tem muito misticismo em volta de Albert Einstein, então também, sabe? A gente pode fazer depois uma bíblia do Albert Einstein para vocês, se vocês quiserem. Mas enfim, grande cara, né? Nasceu aqui numa manjedoura, numa casa pobre, a gente não sabe. Opinião de médico sobre patrimônio alheio não conta. Mas basicamente é isso. Se inscrevam no canal, galera. Um Feliz Natal para todos vocês. Tenham paciência com seus parentes esse ano. Mas falem do Lula sempre que vocês puderem. Um abraço e tchau. Represent M-I-A-M-I.